Olá, sou a professora Emanuele Coimbra e o conteúdo da aula de hoje, grandezas e proporcionalidade. O que são grandezas proporcionais? Uma grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja velocidade, área ou volume de um material, e é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes de mesma unidade, representando uma razão. A razão, por sua vez, é o quociente de dois números e a proporção é a igualdade entre duas razões. A proporção é uma relação de igualdade entre as razões e, assim, apresenta a comparação de duas grandezas em diferentes situações. A igualdade entre A, B, C e D é lida da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. E a relação entre as grandezas podem ocorrer de maneira diretamente ou inversamente proporcional. Então, como funcionam essas grandezas diretamente e inversamente proporcional? Quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção, temos uma proporcionalidade direta. E a proporcionalidade inversa é observada quando a mudança em uma grandeza produz uma alteração oposta na outra. Grandezas diretamente proporcionais. Quando se fala de proporcionalidade direta, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, só que na mesma proporção. Ou seja, se uma duplica, a outra também duplica. Se uma reduz pela metade, a outra também reduz na mesma quantidade, e assim por diante. Então, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza, como vamos verificar nos exemplos a seguir. Uma impressora, por exemplo, tem a capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Se dobrarmos o tempo, dobramos a quantidade de páginas impressas, certamente. Da mesma forma, se pararmos a impressora na metade de um minuto, faremos a metade do número de impressões esperadas. Numericamente falando, entre a relação entre as duas grandezas, temos esse exemplo. Em uma gráfica, são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas, são realizadas 40 impressões. Em 3 horas, a mesma máquina produz mais 60 impressões. Em 4 horas, 80 impressões. E em 5 horas, 100 impressões. E assim por diante. À medida que vai aumentando o tempo, aumentará a quantidade de impressões. Pela tabela mostrada, tempo em horas, impressões em números. A constante de proporcionalidade entre as grandezas é encontrada pela razão entre o tempo de trabalho da máquina e o número de cópias realizadas. Lembrando que a razão é justamente o quê? É o quociente de dois números e a proporção é a igualdade entre duas razões. Ficando 2,40 igual 3
para 60, 40 para 80, 5 para 100 e 1 para 20. O quociente dessa sequência, 1 para 20, recebe o nome de constante de proporcionalidade, que é a constante dessa sequência. Ou seja, o tempo de trabalho, 2, 3, 4 e 5 horas, é diretamente proporcional ao número de cópias, 40, 60, 80, 100, pois ao dobrar o tempo de trabalho, o número de cópias também vai dobrar. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Uma aumenta e a outra diminui. Ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente a ela reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a correspondente a ela reduz para uma terça parte. E assim por diante. Ou seja, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Como nos exemplos. Quando se aumenta a velocidade, o tempo para concluir um percurso é menor. Da mesma forma, se diminuirmos a velocidade, mais tempo será necessário para fazer o mesmo percurso. Confira a seguir uma aplicação de relação entre essas grandezas, como segue no exemplo. João decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola de bicicleta com diferentes velocidades. Observe a sequência registrada por João. Tempo em minutos, velocidade metros por segundo. Então, podemos fazer a seguinte relação com os números das sequências. 2 multiplicado por 30, 4 multiplicado por 15, 5 multiplicado por 12 e 1 multiplicado por 60. Tudo isso igual a 60. Podemos fazer como igualdade de razões também. 2 para 1 e 30, 4, 1 e 15, 5 para 12 e 1 para 60. Nesse exemplo, a sequência de tempo 2, 4, 5 e 1 minuto é inversamente proporcional à velocidade média pedalada por João, 30, 15, 12 e 60. E a constante de proporcionalidade entre as grandezas é o próprio 60. Observe que quando um número de uma sequência dobra, o número da sequência correspondente reduz pela metade. Entendido? E só lembrando, quando falamos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, temos que lembrar que a grandeza é definida como algo que pode ser contado ou medido. E que, além disso, a gente tem duas possibilidades: proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. E que essa variação de grandeza, se é proporcionalidade direta, quando uma aumenta, a outra aumenta também. E se for proporcionalidade inversa, quando uma duplica, a outra reduz pela metade. E assim por diante nas duas situações. Até a próxima aula.